As Smart Cities usam dispositivos da Internet das Coisas, como sensores conectados, luzes e medidores inteligentes, para melhorar a infraestrutura, coletando e analisando dados em tempo real dos cidadãos para identificar precisamente onde o problema está e como melhorar as condições dos serviços prestados. Hoje, as cidades enfrentam diversas complicações consequentes do crescimento desordenado, falta de planejamento e excesso de habitantes. E a tecnologia tem um papel fundamental na solução de questões como trânsito, lixo e segurança, por exemplo. Os projetos de cidades inteligentes, uma cidade para se tornar inteligente, ela tem basicamente dois objetivos. O primeiro é reduzir o gasto público e o segundo é melhorar a qualidade do serviço público. Eu percebo que no Brasil as cidades ainda estão no primeiro item, que é a redução do custo do gasto público para você poder ter uma abrangência maior, para você gerar mais serviços. Então, basicamente, a dinâmica dos nossos projetos de cidades inteligentes é, primeiro, a gente fazer um processo de empatia com as cidades, para a gente identificar junto aos secretariados, junto à estrutura da prefeitura, quais são os problemas, para onde que está indo os recursos públicos, o que eles acham em termos de serviço que pode ser melhorado, que pode ser reduzido o custo. Então, primeiro a gente faz esse trabalho. Depois a gente, por alguns processos de inovação que a gente tem, a gente gera algumas ideias de soluções, apresenta isso para as prefeituras e aí, estando ok com eles, a gente parte para uma segunda fase, que é uma fase de validação das soluções em ambiente controlado. Então a gente traz para dentro do ambiente do Smart Campus, valida essas soluções dentro desse ambiente, para que, enfim, elas possam ir para as cidades. A gente está propondo uma integração do sistema de vídeo monitoramento com o sistema de iluminação da cidade, principalmente focando a parte de segurança. A gente também está estabelecendo um sistema de gestão da frota pública, para a gente aplicar inteligência na frota pública. Então, por exemplo, você pensa na parte de escolares. A gente tem vários ônibus escolares que trafegam pela área rural da cidade, etc. E você fazendo o traqueamento desses ônibus, você disponibilizando as informações de traqueamento para os usuários, eles conseguem identificar a que momento que os ônibus vão passar nos seus pontos, as escolas conseguem identificar se os ônibus vão se atrasar para chegar, e enfim. Do ponto de vista da saúde, a gente consegue interligar o nosso sistema. Por exemplo, a gente tem ambulâncias que vão levar pacientes para serem atendidos pelo SUS, por exemplo, em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, saiu um carro de Santa Rita, saiu um carro das outras cidades vizinhas. Por que não saiu um carro que colete todas as pessoas nas cidades vizinhas e se locomova apenas um carro? E aí, no dia seguinte, é um carro de outra cidade, no dia seguinte de outra cidade, E assim a gente gera uma economia mútua. Por outro lado também, as cidades elas precisam compreender que os projetos de cidades inteligentes, como eu disse anteriormente, eles são para reduzir custos da cidade. Então, por exemplo, soluções como desburocratização de serviços, gestão dos custos que são os mais altos, que são os custos de energia, os custos de combustível. Isso são coisas que vão favorecer as cidades para terem mais recursos para fazer investimentos. Então a gente precisa quebrar isso, essa visão das prefeituras de que um projeto de cidade inteligente vai me demandar muito investimento e eu vou estar usando recurso público para uma coisa que pode não me trazer um retorno instantâneo. E os investimentos em projetos de cidades inteligentes, eles vão reduzir o custo operacional das cidades. Por exemplo, reduzindo custos como, por exemplo, custo de combustível, custos de energia elétrica. Então existe a necessidade de levar essa informação também para as prefeituras. Esse consórcio que foi criado, ele tem um compromisso muito grande de desmistificar essas questões, de criar caminhos. O Inatel está muito comprometido nesse projeto, especificamente nesse aspecto, de gerar publicações, gerar materiais de referência para que as outras cidades possam conhecer como iniciar os seus projetos de cidades inteligentes. É a sociedade se tornando protagonista, nas cidades. Um dos motivos, da gente acreditar muito num
grande sucesso do projeto Cidades Inteligentes em Santa Rita é por causa da conscientização, é por causa desse ecossistema que a gente já possui na nossa cidade, né? A gente tem avaliado que os projetos de cidades inteligentes eles têm que ter uma carga muito grande também de conhecimento para a população, né? A população ela precisa ser capaz de conduzir os projetos de cidades inteligentes. Então, quando eu digo, por exemplo, que esses projetos que a gente está fazendo com essas 3 cidades são projetos que são base para um crescimento maior desses projetos, eu estou incluindo isso. A partir do momento que a gente implementa essa rede na cidade, a gente habilita a população a fazer desenvolvimento de outras soluções, a sugerir outras soluções que podem ser, vamos dizer, absorvidas pelo projeto de cidades inteligentes. E a população também tem esse dever, né, de participar dos projetos, né, de utilizar soluções que estão sendo propostas, né, para desburocratizar serviços, que é fundamental.